Graças a paz, igreja. Quero agradecer ao Beto aí pelo louvor. Esses louvores falam muito a minha vida, e eu sei que é a vida de muitos. Esse cântico que ele cantou, esse primeiro, que fala: seja onde for, a tua mão me guiará. Eu me lembro quando nós fizemos uma campanha de oração, e essa oração era específica por pessoas que não estavam na igreja, por pessoas que estavam afastadas e não estavam conosco. E eu lembro que eu orei especificamente pela vida do Nini e pela vida do Gero. E eu lembro que a gente orou um tempão, muito tempo, meses assim, por essas vidas. E aí um dia eles voltaram, e um dia eu lembro do Nini sentado ali na frente, com o violão e cantando essa música. Seja onde for, a tua mão me guiará. E também depois eu vi o Gero. Eu não lembro se ele estava junto cantando essa música, mas eu lembro que essa música foi uma resposta de oração na minha vida. E essa música também que ele cantou é Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas. É para mostrar que nós precisamos ficar firmes no Senhor. Que nós precisamos interceder pela vida das pessoas, que nós precisamos mostrar a vida de Deus na vida das pessoas e que nada que nós fazemos é em vão. Nada na obra de Deus é em vão. E eu fico muito feliz porque, voltando a falar desses meninos, hoje eles são bênção aí na igreja, fazem muitas coisas e a gente agradece por isso. E Louva Minha Alma também, né, que é um cântico das antigas que fala também muito ao nosso coração e à nossa vida. Vamos orar para nós iniciarmos a aula de hoje? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta aula que teremos. Muito obrigado pelo louvor que já foi entoado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou na nossa vida, nos nossos corações. E eu te peço que o Senhor continue falando, Senhor, na vida de cada um, inclusive na minha, Senhor. Te agradeço pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema da lição de hoje, dando continuidade nessa sequência de aulas que nós estamos fazendo, é a ação de Deus e as potencialidades humanas. E o texto base para essa lição, ele está em Josué 1, de 1 a 3, e depois Josué 1, de 6 a 9. Então nós vamos ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora, do versículo 6 ao versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. 7 agora. Tu somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não passes, nem te espante.
Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre nós ficarmos firmes nos propósitos de Deus, sobre nós seguirmos as ordenanças, seguirmos a voz de Deus na vida da gente. E o texto base é esse, e o versículo base é: porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Salmo 86, 10. Então, o que acontece? O homem ele possui condições para executar ou criar certas coisas, mas o direcionamento e a força ela vem de Deus. Outros homens conseguem fazer outras coisas no mundo, conseguem. Pessoas que não acreditam em Deus conseguem fazer, conseguem ser bons empresários, conseguem ser pessoas que fazem coisas grandes na sociedade, conseguem realizar grandes feitos. Mas quando a gente fala de obra do Senhor, e quando a gente fala sobre o que o Senhor tem para cada um de nós, é algo diferente. Porque muitas vezes essas pessoas elas fazem muitas coisas e chega no final da vida dela elas falam: poxa vida, fiz tanta coisa e minha vida não teve sentido. Agora, quando você é direcionado por Deus, você tem um caminho que você segue. Quando você é direcionado por Deus, tem um rumo diferente. Porque esse rumo diferente é algo que não é só da sua cabeça, não é só do que você pensa, mas é também do que o Senhor tem para você. E se você realmente seguir a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, a tua vida ela vai ser muito diferente e ela vai ter um sentido. Nessa história nós estamos falando sobre Josué. Quem era Josué? Josué ele saiu lá com o povo do Egito, ele participou de todo o período do povo no deserto e ele entrou na Terra Prometida. Apenas Josué e Caleb, daquela turma toda, foram os que entraram na Terra Prometida. Mas não é simplesmente eles entraram, existe um sentido por que eles entraram. E é o que nós vamos falar na lição de hoje. Josué, ele tinha um espírito guerreiro e ele foi um sucessor de Moisés. Então, para ele ser um sucessor, ele precisava se preparar. E de repente, nem sei se passava pela cabeça de Josué ser um líder, mas ele foi treinado, ele foi capacitado. Ele andava ao lado de Moisés, ele via o que Moisés fazia, ele seguia o que Deus falava para o povo. Ele tinha uma visão diferente. Essa visão diferente a gente vê quando eles entraram na Terra Prometida. Foram mandados espias e 10 vieram com uma visão totalmente triste, um relatório ruim. E onde todo mundo viu coisas terríveis, eles viram possibilidades. Eles viram, não, dá pra gente entrar lá sim. Os homens são grandes, mas não tem problema. Nossa, tem gigante? Tem gigante, mas você não tem ideia, tem uvas, cachos de uvas enormes. Então, o otimista, ou a pessoa que é direcionada por Deus, ela tem essa visão. E essa visão ela é diferente da visão humana. Por quê? Ela sabe que existe um Deus que está cuidando dela. Ela sabe que existe um Deus que tem um projeto maior. Eu, colocando isso para a nossa própria igreja, para o nosso lugar, muita gente que é líder hoje na igreja, não sei se eles tinham uma ideia de 10, 20 anos atrás,
se eles tinham essa ideia de ser líder. Só que o que foi acontecendo? Eles foram obedecendo a palavra de Deus, eles foram seguindo as orientações, eles foram sendo treinados. Às vezes, não, a pessoa não chegou para ele e falou assim, ó, agora esse é o treinamento, hein? Nós vamos fazer esse treinamento. Não. Ele foi participando, foi praticando, foi desenvolvendo as habilidades e, de repente, ele se tornou um líder. Mas por que isso? Não, eu creio que muitas vezes líderes eles são colocados por Deus. Estou falando em qualquer área, de repente, governo, essas coisas, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre liderança de Deus. E quando ele é colocado naquela posição, é porque Deus tem algo para a vida dele e através da vida dele. Algo para fazer. Eu já contei isso em textos anteriores, em aulas anteriores, em culto, que para entrar na Terra Prometida precisava de um perfil diferente. E o perfil de Moisés era um, e o perfil de Josué era um outro. O perfil de Josué era o perfil de um guerreiro, era o perfil de alguém que precisava entrar em terras, invadir lugares e conquistar a Terra Prometida, porque não aquele lugar já tinham pessoas lá. Então, Josué ele foi treinado, capacitado, e aí ele começou a fazer isso. E aí é o começo desse texto que a gente está verificando aqui. Só que, junto com isso, veio uma palavra de Deus sobre a vida dele. Veio uma palavra de Deus dizendo, ó, eu sou contigo. Vai. Onde colocares a planta do teu pé vai ser um lugar abençoado. E aí tinha uma ordenança junto. Uma imposição do tipo, não vai, não recue, não simplesmente desista nem nada. Que é quando fala no texto 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E esse Deus que era com Josué, ele continua sendo conosco. Ele continua sendo com cada um de nós. Mesmo que essas potencialidades humanas, às vezes, a gente acha que não vai dar, nós passamos por problemas, temos limitações, mas o Senhor ele diz que é conosco. Gente, essa aula aqui não é uma aula de autoajuda, não é uma aula de, como às vezes a gente vê por aí, mas é uma aula de reflexão e de conscientização para a gente entender quem somos nós em Deus, quem nós somos e o que nós precisamos fazer. Essa semana eu fui confrontado por algumas coisas e eu sempre avalio muito o que as pessoas falam para mim sobre várias coisas. E aí eu ainda vou conversar de novo com essa pessoa, porque eu gosto dessas conversas. Eu acho que nós, seres humanos, a gente precisa ouvir, falar, claro, mas a gente precisa também aprender a ouvir. E a gente sabe que nem todo mundo, a razão não está com todo mundo, não está comigo, mas é importante a gente avaliar tudo isso. E eu fui confrontado sobre algumas coisas em relação à obra de Deus e tudo. E depois eu assisti uma pregação e nessa pregação eu vi uma coisa muito interessante. Ele falava sobre tecnologia. Tecnologia é o seguinte: você compra um celular e quando você compra esse celular, ele vem com um monte de aplicativo. Um monte de coisa que você não sabe nem o que é, vai usar ou não. E aí também, no meio do caminho, mais para frente, você instala alguns aplicativos. Só que tem alguns aplicativos que você tenta desinstalar e ele não deixa você desinstalar.
Por quê? Porque aquilo já faz parte daquele aparelho. Aquilo já faz parte do sistema operacional dele. E existem algumas coisas que já fazem parte da nossa vida. Ela veio de fábrica. E uma das coisas que eu falei com essa pessoa era assim: eu não sei ser muito diferente. Eu, eu vejo potencialidade nas pessoas. Às vezes eu posso, sei lá, errar na execução das coisas, mas eu acho que Deus me criou assim. Eu olho um cenário, eu visualizo uma situação e eu vejo o melhor daquelas coisas. E isso é excelência. Eu acho que a gente precisa entender a excelência de Deus na vida da gente. Quando você trabalha com excelência, as coisas na tua vida seguem um rumo diferente. Eu acompanho aí no WhatsApp, no Face, no Insta, algumas pessoas e da igreja também. E eu vejo assim quanto algumas dessas pessoas cresceram em várias áreas. Eu vejo hoje, por exemplo, a Cris. Ela cozinha divinamente. Ela não simplesmente aprendeu isso do nada. Acho que um dia ela foi lá, não sei se a Cris queimou arroz algum dia na vida, mas ela deve ter queimado. Então, ela foi lá, aprendeu, fez. Só que o que foi acontecendo? Ela foi se aplicando. Hoje eu vejo, por exemplo, a Cíntia, eu vejo a Evelyn fazendo aqueles bolos. Meu, que lindo. Eu olho assim, falo, puxa vida, eu não sei fazer aquilo. Mas o que aconteceu? Elas não começaram sabendo também. Então elas foram aprendendo, daqui a pouco elas foram se especializando, daqui a pouco elas viram que, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí se especializou mais ainda. O que é isso? É buscar a excelência. E assim é o Beto tocando instrumento, e assim eu vejo as pessoas que lideram na igreja, e assim eu vejo várias pessoas. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. E quando nós aprendemos isso, nós começamos a trabalhar numa excelência em relação a tudo isso. E é muito bom, porque é isso que Deus quer para a gente. Quando a gente faz a obra de qualquer jeito, relaxadamente, isso muitas vezes reflete na nossa personalidade, na nossa vida. E assim, gente, a gente vai ter desafios na vida da gente em cada momento. Eu preguei isso domingo sobre fases, e o interessante é que essa lição de hoje acaba falando um pouco sobre isso, né? Quando eu falei domingo passado sobre fases, sobre tudo. E aqui ele conta uma parte que ele fala assim, que era uma situação difícil para Josué. A situação era difícil porque o que acontecia? Moisés tinha sido um líder, e um grande líder. Teve problemas, passou por lutas, irou-se, porque te digo, hein, gente, trabalhar com gente não é fácil, não. E Moisés foi lá e por causa da ira dele, ele foi lá, bateu lá na pedra e não entrou na terra prometida. Mas ele sabia que a missão dele estava cumprida. Dali para frente eram outras pessoas que iriam tocar, eram outras pessoas que iriam fazer. Então, provavelmente Moisés ele ficou feliz sobre isso. Então, agora quem era? Era Josué. E aí Josué começou a conduzir aquele povo. E aí, primeiro desafio dele foi de novo um rio. Tudo bem que não era grande igual que Moisés atravessou, mas era um rio. E aí ele deve ter pensado assim, poxa vida, agora é comigo. Agora eu tenho que fazer acontecer. Até então eu era um coadjuvante,
Até então eu acompanhava, mas agora é comigo. E na vida da gente acontece muito isso, gente. E nesses confrontos aí que eu falei da semana, um deles era assim, do tipo, eu queria que essa pessoa com quem eu falei, ela não se ofendesse, porque ele sabe que não é isso e a gente vai continuar conversando e eu gostei muito do papo, mas é mais ou menos assim, meu, você faz muita coisa, cara, que é para as outras pessoas fazerem. E realmente, muitas coisas, as pessoas precisam tomar suas próprias posições. As pessoas precisam tomar suas posturas. Se isso acontecer, a nossa igreja ela vai ser muito melhor do que ela é. Isso eu estou dizendo para todos, para os líderes, eu estou dizendo para você que frequenta o culto, eu estou dizendo para mim mesmo. Nós precisamos tomar as nossas atitudes, nós precisamos tomar as nossas posições e a gente precisa entender que se for colocado alguma coisa na vida da gente, se for colocado alguma coisa, alguma responsabilidade, é para nós fazermos da melhor forma. Aí você fala assim, Wagner, mas eu não sou líder da igreja, não sou nada, mas você tem um filho, você tem uma filha, você tem alguma responsabilidade, você é jovem, você vai trabalhar numa empresa, você tem as suas responsabilidades, você é responsável por alguma coisa. E essa coisa, que às vezes você pode achar que é mínima, você precisa fazer da melhor forma. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa de excelência. Porque se você fizer isso com excelência, você está agradando o coração de Deus. E a melhor coisa é agradar o coração de Deus. Então Josué devia estar ali parado, olhando, pensando. E agora? O que eu faço? Então ele tinha duas opções. Ou ele voltava para trás e falava, não é comigo, eu não quero, eu não vou fazer. Ou avançar, que foi o que aconteceu. E hoje, Josué ele faz parte da história dos heróis da Bíblia. Você acha que ele queria, nessa época, falar eu quero ser um herói da palavra? Não, ele não pensava nada disso. Ele simplesmente fez, simplesmente foi. Então é isso que nós precisamos fazer. Qual é a sua história com Deus? Qual é a sua história? Qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Qual é o legado que você vai deixar para sua família, para as pessoas que te rodeiam? Porque se você não deixar algo bom, algo ruim você vai deixar. Saiba disso. Então, às vezes o crente se depara com algumas situações desse tipo. A primeira coisa que aparece é o desânimo. Tipo, não vai dar, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Mas eu te digo, se Deus te colocou isso na frente, é porque você é capaz. Se Deus colocou essa situação para você, é porque você consegue. De novo, não é uma pregação de autoajuda, é uma pregação, e nem é uma pregação, é uma aula, é uma reflexão para a tua vida. Pense bem nisso. E depois, Deus disse para Josué: levanta-te, faça a tua parte, mude de atitude, faça alguma coisa diferente. E Josué foi. E Josué fez. Eu estou mexendo aqui porque eu estou com Bíblia de um lado, anotações do outro, câmera. É EBD. Então, ele começou a agir. Ele foi em frente, ele resolveu, ele atravessou, depois ele passou por outras batalhas, foi Batalha de Jericó e assim por diante. Mas a postura dele foi essa, foi de seguir em frente. Foi de realmente falar, não, é isso que Deus tem para minha vida e eu não posso parar, não posso desistir. E o Senhor mesmo já me falou. Ele disse, esforça-te, tenha de bom ânimo e não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estou contigo. E Deus está com a gente, povo. Deus está com cada um de nós.
Deus, ele conhece as nossas capacidades, ele conhece as nossas limitações, mas ele sabe também onde a gente pode chegar. Eu tenho alguns jovens da igreja e algumas pessoas que às vezes elas desistem, ficam tristes, e eu digo para elas, eu vejo em vocês algo que eu acho que vocês não veem. Eu vejo potencial, eu vejo que vocês podem, eu vejo qualidades, eu vejo habilidades. E às vezes vocês próprios não veem. E às vezes é isso. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam: nossa, aquela pessoa é tão talentosa, aquela pessoa é. Nossa, ela é tão cristã. Mas às vezes a gente não vê isso na gente. E essa visão da gente às vezes nos faz desistir. Só que a ordem para Josué era para ele se esforçar. Então, quando a gente fala de se esforçar, não é só dizer, não, agora sim, agora vai. Gente, agora vai e vai mesmo. Tem que ir para frente. Então, não adianta apenas você levantar e falar, não, agora eu vou fazer. Tem que começar a executar. Você precisa tomar atitudes na tua vida. Você precisa tomar posturas. Mas você fala, eu preciso emagrecer. E o que faz para isso? Eu preciso saber mais da palavra de Deus. E o que faz para isso? Eu preciso assistir mais as lives, porque eu não estou assistindo. E o que faz para isso? Então, o esforçar, ele requer uma atitude também. E às vezes, o esforçar-se, ele requer algo além do que é o normal da gente. Ele requer algo além do natural. Porque a própria palavra esforçar, ela tem um significado de usar as energias além do seu normal. E nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Muitas vezes nós precisamos buscar, muitas vezes nós precisamos tomar as atitudes. E é o que Josué estava fazendo. Josué estava simplesmente seguindo o que Deus tinha para a vida dele. Josué estava simplesmente materializando a vontade de Deus na vida dele. Foi fácil? Não foi. Sua vida é fácil? Não é. Mas não adianta. A gente precisa seguir. Exercitar e ter bom ânimo, que era o que precisava. E Deus mandou Josué ter um bom ânimo para conseguir levar o povo a herdar a terra prometida. E ele precisava ser destemido, precisava ter vontade, mas ele precisava ser firme, ele precisava enfrentar com coragem para chegar até o final daquela jornada, ser perseverante naquilo que Deus tinha dito para ele. E graças a Deus hoje nós estamos contando a história de Josué. Quer dizer que foi uma história sucedida, porque nós já conhecemos a história. Mesmo na Bíblia nós vemos pessoas que fracassaram por atitudes, ou por pensamentos, ou por medo. E é importante nós termos uma visão otimista das coisas. Quando eu falei para vocês que às vezes eu olho para a pessoa assim, nem ela vê aquilo, é porque eu vejo muito potencial. Eu vejo que aquela pessoa ela pode fazer tantas coisas, só que às vezes ela mesma não se enxerga. E o problema é que quando a pessoa não tem uma visão otimista da vida e das coisas, ela vai ter uma visão ao contrário. Então, a pessoa que tem uma visão contrária, o que acontece? Ela vive vendo sombras, fantasmas, gigantes, nunca vai ter ânimo, vai ter sempre medo. Que foi o que aconteceu com os 10 espias. Eles olharam para o lugar e falaram, não vai dar, não vai acontecer. E muitas vezes, gente, até na obra do Senhor, eu sou conhecido por entrar em vários departamentos, várias coisas, mas não é porque eu
sou enxerido, não. É porque eu gosto de ver aquilo bonito funcionando, acontecendo. E eu acho que se Deus coloca isso na gente, é porque a gente precisa ajudar, a gente precisa orar, a gente precisa sim deixar as pessoas trabalharem, é claro, mas a gente precisa ter uma visão boa sobre o Evangelho, a gente precisa ter uma visão boa sobre as pessoas, porque senão, gente, a gente começa a desacreditar de tudo na vida da gente. A gente consegue desanimar, a gente começa a desanimar do tipo, eu não vou começar a fazer isso porque aquilo é tão penoso para eu fazer. Eu não vou começar a orar por aquela pessoa, interceder pela vida daquela pessoa, senão eu vou começar a ter ataques do inimigo na minha vida. Eu não vou, eu não vou. E não é isso que Deus quer para nós. E não é isso que Deus quer para a vida da gente. Deus tem felicidade quando a gente avança, quando a gente vai em frente, quando a gente acaba com os nossos próprios medos. E como eu falei no culto passado sobre fase, quando você vai passando dessas fases, as coisas elas vão mudando na sua vida. Você vai, sabe, melhorando. E dentro disso, fazer as coisas da melhor forma, ela é muito importante. Porque ela vai te dando uma excelência. Voltando às meninas aí do bolo, da comida e tudo mais. Teve uns aí que me falaram um dia, falou assim, eu já falei isso também. O que você tem mais saudade de quando voltar aos cultos ou quando estava todo mundo junto? Aí o pessoal falava da coxinha da Cris, dos salgados que ela fazia. Por quê? Porque é bom. E dentro da nossa igreja, nós temos muitas pessoas que fazem muitas coisas com excelência. Não só na vida profissional, como na vida cristã. Eu admiro muito o Edvaldo, o Francisco. Eu admiro muito vários líderes da igreja. Mas eu sei que eles não são só na igreja. Eles são na vida deles também, profissionais, no dia a dia. Por quê? Porque eles se esmeram no que eles estão fazendo. Eles têm excelência naquilo que eles estão fazendo. E isso, gente, permeia a nossa vida em todos os sentidos. Se você é preguiçoso, se você é relaxado, vai ser desde as suas atividades na igreja até as suas no seu serviço, no que você faz na sua vida. Pode até as pessoas olharem para você e falar, nossa, como é bom profissional, mas dentro da sua cabeça não é assim que funciona. E quando nós recebemos esse dom, essa dádiva de Deus na vida da gente, nós precisamos buscar sempre a excelência de uma melhor forma possível. Quem trabalha comigo sabe, eu gosto muito de fazer as coisas. Pode ser uma coisa menor, mas eu gosto de fazer ela da melhor forma, bonita, legal. Porque eu entendo que é o que Deus quer da gente. Mas se você faz isso ao contrário, o que acontece? Você, primeiro, não aproveita ao máximo a tarefa. Deixa eu virar a página aqui. A sua tarefa fica inacabada. Você, às vezes, tem que fazer a mesma coisa 2 vezes. Eu gosto de fazer uma coisa uma vez só. Organizado e porque eu não gosto de ficar fazendo retrabalho em tudo na minha carreira, na minha vida, eu não gosto. Então, quando a gente faz as coisas relaxadas para Deus, é assim, vira uma obra inacabada, defeituosa, é um serviço de preguiçoso. Você tem que fazer tudo novamente, você tem que refazer. Isso
de novo, não é só na obra de Deus, é para a nossa vida também. Corre o risco de paralisar todo um projeto e prejudicar outras pessoas. Porque quando você é responsável por uma coisa, quando você é responsável por vidas, e você está fazendo aquilo relaxadamente, você não tem ideia, mas as pessoas a qual você lidera, elas vão olhar para você, elas vão olhar para suas atitudes. E vão ter duas posturas. Ou elas vão te criticar e não fazer o que você quer, ou elas vão começar a fazer cegamente e vão te seguir cegamente sobre aquilo. E aí isso é um problema, porque você está ensinando errado as pessoas. Mesma coisa sobre pai, sobre mãe. Quando você dá alguma referência, fala alguma coisa para seu filho e você não cumpre, você está fazendo de uma maneira relaxada. E seu filho vai olhar e vai te cobrar. Então, gente, tudo que nós fizermos na vida da gente, a gente tem uma tendência de fazer as coisas, querer fazer as coisas certas só quando a gente está na frente dos outros. Só que Deus ele está olhando tudo, tudo, em todo momento da tua vida. Ele está te olhando. E ele sabe mais do que qualquer uma pessoa quem você realmente é. Quem não trabalha com capricho não merece confiança. Pensa você, que empresário queria contratar uma pessoa relaxada, uma pessoa que faz gambiarra, uma pessoa que não faz as coisas certas, uma pessoa que não conclui nada? Então, essa é a nossa vida. Se você acha que Deus não olha para tudo isso, se você acha que Deus não... Deus ele sabe de todas as coisas. E ele vai capacitando a gente. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter aquele cargo daquela pessoa. Tanto na igreja quanto na empresa. Só que às vezes você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que acontece na vida da pessoa. Às vezes a gente critica pastores, líderes. Anda um pouco com eles. Anda um pouco comigo. Tem alguns que andam comigo, eles sabem o que eu passo. Anda um pouco com o Francisco, anda um pouco com o Edivaldo aí. Anda um pouco com a Matilde, com a Eliana. E com tantos outros aí. Para você ver que eles procuram fazer as coisas, eles zelam pelo que fazem, passam por lutas, problemas, mas estão ali firmes. E às vezes as pessoas criticam tanto, quando nem sabem o que está acontecendo. Por que tomou essa postura? Por que fez isso? Eu entendo que todas as coisas elas têm um sentido. E entendo também que as histórias nem sempre são contadas. Então, gente, antes de você ser plateia, só plateia, observe. Porque eu garanto para você que não é isso que Deus colocou na tua vida. Para você ser só plateia. Só dizer, tá errado ali. Tá, não. Deus te colocou para algo. Deus te colocou para fazer alguma coisa. E você precisa fazer. Pense nisso. E continuando aqui nessa história, não se apartar do livro da lei do Senhor. Josué, ele teve sucesso em tudo que ele fez. Moisés teve sucesso em tudo que ele fez porque eles seguiam o Senhor. Porque eles se orientavam pelo que o Senhor falava. E esse se orientar pelo que o Senhor fala, gente, às vezes é ir contra muita gente. É ter uma visão diferente de muita gente. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Enquanto a maioria pensava daquilo, eles tinham um direcionamento dado por Deus, e esse direcionamento foi quem fez eles continuarem. Foi quem fez aquele povo continuar. Então, muitas vezes, gente, Deus está te dando o direcionamento.
E às vezes muita gente não está entendendo, não está concordando. Mas siga firme no que o Senhor tem para você. Entenda que é de Deus e vá em frente. Porque isso vai te abrir portas. Nessa pregação que eu assisti essa semana também estava. Essa pessoa também falou, né? Estava andando ali por Cajamar, por aquela estrada que liga a Anhanguera até Cajamar. E aí a estrada cheia de mato, né? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, quem será que foi a primeira pessoa que abriu esse caminho aqui? E quando ele abriu esse caminho aqui, o que será que as pessoas pensaram do tipo, meu, esse cara é louco. Ele está abrindo um caminho para um nada, para lugar nenhum. E hoje você anda nesse caminho. Você anda por essa estrada. Então, nós cristãos, nós somos essas pessoas que abrem os caminhos. Somos essas pessoas que temos a visão de Deus. E a visão de Deus muitas vezes é uma visão que ninguém consegue ver. É uma visão que ninguém consegue entender. Mas se nós estamos realmente firmados no Senhor, sigamos esse caminho. Eu, falando um pouco de mim de novo, eu acho que eu sou muito romântico para as coisas. Eu tenho sonhos de ver coisas funcionando. E eu sei que, às vezes, funcionar essas engrenagens é difícil, porque envolve pessoas, envolve situações. Mas eu sei que é o que Deus deu para minha vida. E aí volto no exemplo do celular. Veio de fábrica. Esse ânimo, essa vontade de fazer. Eu acho que se eu parar um dia de fazer isso, eu sei lá, acho que ou eu morro ou eu, eu não sei viver um meio termo. Ou eu tô ou eu não tô numa situação. Ou eu faço ou eu não faço. Ficar no meio de uma situação e vendo coisas erradas acontecerem não dá. Então, às vezes eu acabo fazendo coisas e tudo mais, mas eu entendo que Deus está comigo. E eu entendo também que eu tenho defeitos, dificuldades e que eu vou aprendendo no meio do caminho, mas é igual aquela música, né? Meu alvo é Cristo. E é esse direcionamento que Deus dá para a vida da gente. E uma das coisas que me guiam nisso é não me apartar da lei do Senhor, não me apartar da palavra do Senhor. Deus ele deu muitas mensagens, deu muitas profecias para a nossa igreja, para a nossa vida, para a minha vida. E eu tenho sustentado em oração, em atitudes, aquilo que foi falado. E em relação à nossa igreja também, nós precisamos fazer isso. Eu acho que nós não estaríamos onde estamos hoje, ou talvez estaríamos em lugares diferentes, mas principalmente não estaríamos onde estaríamos hoje se as pessoas para quem Deus deu a visão, para quem Deus deu o comprometimento, as coisas para fazer, se essas pessoas não firmassem. Se essas pessoas olhassem para trás e falassem, não é para mim, não é, eu não quero. Nós talvez nem estaríamos mais aqui. Nós estamos aqui porque pessoas se posicionaram, pessoas buscaram, pessoas fizeram. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, como igreja, não estou dizendo só eu, estou dizendo todos vocês, nós precisamos dar continuidade a isso. Nós não podemos deixar que as coisas morram por medo, por situações adversas, porque acha que não vai dar conta. Não. Se Deus colocou isso na tua frente, é porque você vai dar conta. Não permitir ser controlado pelo medo. Se o medo dominar, poderá transformar-se isso em pavor, em pânico. A pessoa perderá totalmente o controle da situação e o rumo da situação. E como resultado de muitos males poderão acontecer. Então, gente, não deixe o medo tomar conta da situação.
Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Não deixe o medo parar você de fazer coisas. E não fique em zonas de conforto. Busque as coisas com Deus. Porque Deus está contigo. Deus está conosco. E isso é o que nos leva a seguir em frente. E lá ele disse: todo o lugar que pisares será teu. Todo lugar que colocares a planta do teu pé será seu. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque Deus é contigo. Vai firme, gente. Segue em frente. E ninguém poderá resistir, porque Deus é contigo, porque Deus é conosco. Entendam isso. Quando o Senhor deseja conceder vitórias, Ele realiza uma transferência de poder sobre a tua vida, tornando o fraco forte, dotado de autoridade, transforma a fragilidade em fortaleza. Foi aquilo que eu falei. Se você tem medo de fazer alguma coisa, esse medo vai te dominar. Mas se você vai para cima, vai para frente, faz, aquele medo, ele transforma você. Porque você começa a fazer coisas que você nem imaginava, você começa a fazer coisas que, por você, pela sua própria força, pelas suas próprias capacidades, você não poderia. Mas se você está com Deus, como diz Deus, eu serei contigo, você fará. E ele falou, não mandei eu. Aí já não é simplesmente você pode, você tem capacidade. Não é. É Deus mandou você fazer isso. Deus, ele colocou isso na tua vida. E isso é muito importante, gente. Porque nós temos responsabilidades nessa terra. Em vidas e pessoas. Cada um tem um nível de responsabilidade, mas todos nós temos. E submeter-se à vontade de Deus é o importante. Muitos crentes, muitas vezes, não querem se submeter à vontade de Deus. Porque querem fazer suas próprias coisas, querem seguir os seus próprios planos. E esse é o problema, porque muitos crentes não procuram saber a vontade de Deus para certos assuntos, porque já sabem que Deus não vai aprovar aquela situação. Isso é muito sério. E o que eu queria deixar para vocês nessa manhã é que Deus, ele é capaz de fazer muitas coisas na vida da gente. Muitas vezes nós estamos em lugares que não éramos para estar porque simplesmente não estamos com medo, não deixamos as coisas acontecerem. Mas eu agradeço que muitos outros estão em lugares que nem imaginavam, porque Deus foi com ele. Ele falou assim, eu não posso isso, eu não consigo, mas em Deus eu consigo, em Deus eu vou fazer, e fez. E eu falo que inclusive eu. Se eu contar uma coisa, vocês não vão acreditar. Acho que eu já falei isso também. A gente vai ficando muito tempo e vai falando muitas coisas, né? Mas eu era extremamente tímido quando eu era criança. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de fazer coisas. Eu deixava muitas coisas passar porque eu não tinha coragem. E eu fui aprendendo com Deus. E Deus, ele foi me levando a muitos lugares diferentes. Muitas coisas que Deus me deu na vida, eu não imaginava. Muitas coisas que Deus me presenteou, eu não imaginava. Mas eu sei que foram por causa de atitudes que eu fiz. Foram por causa de passos a mais que eu dei. Passos de obediência, passos de
vamos lá, vamos fazer. Eu sei que foi isso. Não estou dizendo que eu sou o melhor que qualquer um aqui que está ouvindo, não é nada disso. A única coisa é eu me dispus. Mas eu sei que Deus tem muito a trabalhar ainda na minha vida, eu sei que Deus tem muito a fazer. E eu sei que se eu continuar, Deus vai continuar fazendo essas coisas. E vocês, todos vocês, são bênção na minha vida. Eu gosto de ouvir cada história, eu gosto de ouvir cada pessoa, eu gosto de ouvir pessoas. Às vezes me irrito com pessoas, é claro. Você também se irrita. Mas eu gosto de entender o ser humano. E ver que Deus ele consegue transformar, como diz a música, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Então é isso, gente. Eu gostaria que vocês entendessem essa aula de hoje, mas aplicassem isso na vida de vocês. Eu sei que alguns falam assim, eu não gosto muito de assistir EBD, porque EBD parece que eu estou assistindo 2 cultos no dia. Já me falaram isso. Pode ser. Mas nós precisamos colocar as coisas em prática também, né? Nós não estamos nessa situação porque nós quisemos. Eu falo, não, vai ser assim daqui para frente. Não. Nós estamos nessa situação. Vai mudar? Vai. Não sei quando, vai. Mas até lá, quais são as atitudes que você tem tomado? E quando chegar lá também? Liberou o culto, estamos todo mundo lá. E daí? O que vai acontecer? Sua vida é um dia após o outro. Sua vida não é de domingo após domingo, semana após semana. Sua vida, quando você acorda, você não acorda num domingo, fecha o olho depois do domingo, acorda, já é domingo de novo. Não. É uma segunda-feira, terça, quarta, e assim vai. Então a vida da gente é assim, gradativamente. Então, viva um dia de cada vez, mas comece a se esforçar em Deus. Comece a fazer as coisas. Que Deus será com você e com todos nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que entendemos que o Senhor vai sempre à frente. O Senhor é o Deus que guerreia, Senhor, as batalhas. O Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que nos conhece, tanto as nossas qualidades como os nossos defeitos. E o Senhor é conosco. E o que nós pedimos nessa manhã sobre cada um aqui, Senhor, é que nós possamos viver uma vida de plenitude contigo, uma vida de excelência, Senhor. Fazermos as coisas da melhor forma, entendermos o que é para nós e fazermos, Senhor, com excelência, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo isso. Guia-nos no dia de hoje e tudo que ainda irá acontecer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós tivemos o culto das mulheres. Foi bem legal. Foi falado sobre amizade. E se você não está participando das coisas, gente, tem muita coisa acontecendo aí. Parece que não, mas tem. E hoje nós teremos o culto à noite. Será um culto de ceia. Então, preparem. Acho que preparem os elementos, as coisas para cearmos juntos. E aí, a partir das 7, estaremos juntos. 7 da noite. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz nesse dia. Amém.